Olá, galera! Bem-vindos ao Cyber Talks do FPA. É uma honra estar aqui compartilhando um pouco sobre assuntos do mundo tecnológicos. Fazemos parte da turma de análise e desenvolvimento de sistema. E no programa de hoje falaremos sobre design de interação. Contemple a nossa vinheta. Eu me chamo Juliane Figueira. Hoje estamos com uma convidada muito especial, Ariés Almeida. Juntas, iremos abordar sobre o tema. Fala, galera! Obrigada, Juliane, pelo convite. Esse assunto é muito interessante, pois se trata de um tema bastante popular. Bem, gente, começando o assunto, né? Sabemos que o desejo de melhorar a experiência do usuário para que ele tenha boas experiências com determinados produtos, né? De modo a passar mais tempo usando em uma preocupação constante de quem cria os produtos digitais. Bem, gente, essa busca, né, originou algumas novas áreas do conhecimento, né? Como, por exemplo, o assunto que vamos abordar hoje, que é o design de interação e o design de experiência também. Apesar de terem objetivos parecidos, eles têm diferenças conceituais, embora algumas, né, afirmam que são a mesma coisa. Bem, gente, o design de interação estuda aspectos como usabilidade, design de gráfico, funcionalidade, né, e também legibilidade, para entregar interatividade de forma a obter mais atenção das pessoas para o produto, né? Mas o que é ótimo em áreas como marketing e vendas, né? E agora vamos entender mais o que é design de interação e saber um pouco dos seus benefícios. Para isso, primeiro precisamos aprender os seguintes tópicos, como o que é design de interação, né? Quais os aspectos da aplicação do design de interação, quais os benefícios, né? Também aonde o design de interação pode ser usado, essas coisas assim a gente vai explicar mais nesse podcast, né? E se você gostou já do assunto até aqui, já deixa seu curtir, comenta, compartilha, que eu tenho certeza que essas informações vão ajudar bastante gente, tá? Bem, gente, mas o que é design de interação, né? Vamos explorar um pouco sobre o que é. O design de interação é uma área do TI, né? E é também do design, responsável por estudar, planejar e aplicar pontos de interação em sistemas digitais e físicos, visando otimizar a relação entre o usuário e o produto. Bem, ficou bem explicado em relação a isso. Mas também é conhecido como Interaction Design, né? Que é a mesma coisa, só que usando para o inglês. Né? Bem, e a ideia é que as pessoas tenham um contato com outros produtos digitais de forma simples, intuitiva e objetiva, né? Para isso, o design de interação procura formas de prever como as pessoas vão interagir com o sistema de que ela está sendo planejada, né? Apesar de ser uma área relativamente nova, quem deseja investir profissionalmente no design de interação precisa conhecer os campos, né, variados de estudos, que vão desde conhecimento de design e programação a processamento de dados, certo? Para isso, a interatividade, que é a principal preocupação do design de interação, precisa ser feita de forma que fique claro para o usuário e o que ele precisa fazer, né? E como isso envolve o estudo da experiência das pessoas com o sistema. É comum relacionar o design de interação com o design de experiência. Né, o que seria essa relação entre design de interação e design de experiência? Para vocês entenderem bem o que significa, na verdade, design de interação, você precisa ter uma base do que seria design de experiência, para você conseguir diferenciar as duas partes, né? Por exemplo, a relação entre esses dois campos não é exatamente clara,
né? Porque as áreas são novas e comumente, né, estão envolvidas. O limite das diferenças entre elas não estão claramente definidas, por isso algumas especialistas afirmam que são as mesmas coisas, enquanto outros afirmam que o design de interação é uma subdivisão de um user experience design, né, que é a experiência de design de experiência, tanto faz. Isso porque a interação do usuário com o sistema é responsável também pela experiência do design, mas está se preocupando igualmente com as duas áreas, não só com isso, né? Como o design de informação, que é responsável por projetar como as informações geradas nos sistemas deverão ser armazenadas e organizadas. Por exemplo, pode-se afirmar então que o design de experiência é uma área mais ampla de estudo da entrega do sistema do usuário, ou seja, ele estuda formas que vai ser eficaz para aquele usuário querer usar aquele sistema, né? Em casos práticos, falamos em objetos de grande porte, o design de interação fica responsável por criar mockups ou protocolos de sites, né? Enquanto outros profissionais são responsáveis por planejar geral e criar estrutura. Mas agora você deve estar se perguntando, né? Mas quais são as aplicações do design de interação, né? As aplicações do design de interação são variadas, certo? Isso é para se concretizar aqui, já que ela, na verdade, é responsável por várias etapas que junta garante a melhor interação possível entre o usuário e o sistema, né? Se preocupa com a interface e de impacto que ele causa nos usuários e no próprio sistema. Ele também dá atenção aos aspectos sociais do produto na vida pública, incluindo a relação emocional, que pode ser originada por ele também, né? Afinal, isso também faz parte da interação, né? É importante observar que pode existir uma confusão, né, em relação a quem seria o real cliente do design de interação. Quem financiaria o projeto e o cliente design de interação, né, enquanto os usuários são clientes do sistema. Assim, o programa deve ser projetado para o usuário e não para o financiamento do projeto, né? Não é como você, como financiador, quer o seu projeto, é como o usuário vai visualizar aquele sistema e vai querer acessar, né? Que deve ter ciência dessa diferença, já que algumas podem ficar insatisfeitas com a forma como o projeto está sendo arquitetado, né? E como dissemos no começo, existem algumas áreas que são de competência do design de interação. Agora eu vou dar uma abordada mais nisso aí. Por exemplo, legibilidade, né? Que deve garantir o produto criado seja legível para o usuário, ou seja, né? Ele deve ser fácil de compreensão e interpretação por quem vai usar esse produto, né? Porque não adianta nada você criar um sistema de que aquele usuário que vai acessar, né, ele não consegue agir, não consegue ver o que deve ser feito naquele lugar, né? Portanto, deve-se pensar em design de exposição dos espaços e a escolha da fonte, ícones e símbolos. Por exemplo, aquele símbolozinho de telefonezinho, todo mundo já sabe que aquele símbolo é de ligação. Aquele negocinho que usam para localização, todo mundo já usa ele porque já é um padrão de quem quer falar sobre localização, né? E também as fontes têm que ser legíveis. Não deve ser usada muito fontes, por exemplo, que de manuscrita, né? Porque algumas pessoas vão ter dificuldade de identificar o que está sendo escrito ali, que está sendo passado. A usabilidade, né? Por exemplo, a usabilidade tem a ver com a facilidade do usuário de manusear o sistema, certo? Quanto mais fácil, mais usável e mais usuários conseguirão ver o produto, né? Que esse é nosso intuito. Não adianta nada criarmos um sistema em que as pessoas terão dificuldade para usar, né? Para demonstrar a usabilidade, antes de lançar o sistema, o design de interação deve usar ferramentas para prever como aquele sistema deve ser criado. E do que se trata a funcionalidade, né? A funcionalidade tem
a ver com a utilidade do programa, né? Ou seja, ele precisa ser útil, né? E entregar o resultado esperado por quem vai utilizá-lo. Por isso, é recomendado que o design faça, né? E entenda pelo menos um pouco de programação, para garantir que a entrega seja a melhor possível para o usuário. Em relação à programação, né? Falando em programação, vamos ressaltar novamente a necessidade do design de interação saber programar em diversas linguagens, especificamente de fontes EDS, né? Isso porque, além de garantir a funcionalidade do projeto, ele também precisa certificar que o sistema não venha a ter falhas, né? E seja seguro e rápido, porque isso também irrita o usuário, né? Por exemplo, de você estar lá mexendo naquele sistema e do nada trava, ou então do nada você aperta numa página e ele te direciona para outra, entendeu? E isso acaba fazendo com que o usuário procure outros sites, outros sistemas para ele usar, já que isso não está funcionando, certo? Aí que a programação do sistema não seja delegado, né, pela interação de design e é responsabilizado por dele de testar e entregar um produto com a melhor interatividade possível, certo? Em relação à beleza, né, ou estética, né, faz parte da legibilidade, já que o produto precisa ser belo para ser legível, né? Entretanto, a beleza não pode levar em conta apenas legibilidade, mas também está alinhado ao público e à proposta. O uso de cores, né? Usar cores para que cada cor tem seus significados. Então, usar uma cor que tenha mais a ver com o seu nicho, né? Para observar todos esses fatores, né, leva em consideração as 5 dimensões do design de interação. Por exemplo, palavras, representações visuais, espaços físicos e objetivos, tempo, comportamento, né? Também deve ser considerado seus princípios fundamentais, que agora quem vai nos dizer, quem vai nos falar é a Ariesa, tá? Que ela se entende mais dessa parte, dos seus princípios, né? E ela vai te explicar certinho. Pois bem, Juliane, vamos agora falar um pouco sobre os princípios fundamentais do design, que nesse caso são 6 e são baseados no design central do usuário. A área do design da interação, ela vem garantir uma boa experiência para o usuário e por meio destes princípios, vou tentar explicar para vocês ouvintes uma forma mais clara de como cada princípio funciona. Primeiro é a visibilidade. Nela, o usuário descobre as funções da interface pelo simples fato de estarem visíveis, ou seja, quanto mais visível uma função parece, mais os usuários a notarão e utilizarão. Nesse sentido, botões e menus visíveis tornam a vida do usuário mais fácil, pois se essas funções não estiverem visíveis, elas também não serão utilizadas, né? É um exemplo no e-mail. O botão para escrever um e-mail na caixa de entrada, ele está posicionado numa visibilidade boa. E por esse destaque, o usuário ele encontra essa função de uma forma quase automática, natural, né, no caso. O segundo princípio é o flashback, que nesse caso o flashback é a resposta que o usuário deve receber após alguma ação na interface. Tipo, para toda interação em um produto, é natural criar uma expectativa por uma resposta, né? Seja ela confirmando se o usuário gostou ou não do que viu ou adquiriu. Porque caso isso não ocorra, pode ser que haja dúvidas e a expectativa não ser impactada, né? Um exemplo bastante visto no dia a dia é o simples clique de um botão, pois se não houver um flashback garantindo que o botão foi acionado, o usuário vai continuar clicando, esperando a confirmação, né? Natural. O flashback possui duas categorias, que é o flashback ativo, que ele possui um efeito visual ou sonoro, ou seja, ao clicar em um botão, ele pode mudar de cor ou emitir um som, confirmando que foi acionado, né?
Já no flashback comportamental, quando a ação indicada que já teve algum efeito dentro do sistema, ou seja, ao clicar em um botão para finalizar a sua compra online ou algo do tipo, uma mensagem aparece confirmando que a sua ação foi realizada com sucesso. Terceiro princípio são as restrições. Elas existem para evitar qualquer ação inválida ou incorreta pelo usuário. Por isso que todo sistema deve ter as restrições. As restrições, elas dentro do design da interação, podem ser tanto física quanto comportamentais. As físicas podem ser explícitas, ou seja, claras, com a própria tela do celular, pois não há como ter essa interação fora dela, né? Já nas restrições comportamentais, estão mais relacionadas com a experiência que o usuário teve e com quais relações ele pôde executar ou não dentro da interface. Um exemplo é que esses tipos de restrições é comum em formulário online, onde o botão submeter fica inativo até que todo o formulário seja todo preenchido de forma correta. Quarto ponto é o mapeamento, que é a função dentro do sistema que vai mapear uma relação entre o design e a função que liga entre eles. Nesse sentido, quanto mais o usuário assimilar os controles com a sua percepção da realidade, melhor a interação e a sua experiência. Um exemplo é o botão de volume, mostra barras mais longas conforme o volume aumenta e barras mais curtas conforme o volume diminui. Quinto ponto é a consistência. É uma maneira de melhorar a experiência do usuário, garantir uma curva de aprendizagem rápida e a utilização dos padrões. Criar os padrões ajuda o usuário a assimilar melhor o seu sistema, fazendo com que a navegação se torne mais simples e fácil. Por exemplo, se todos os sites, a escrita e a leitura são feitas da esquerda para a direita, não é recomendado que o seu site faça de outra forma, né? Aí vem a pergunta, né? Mas por quê? É ultrapassado e tal, mas ajuda bastante no entendimento, porque às vezes fazer algo diferente atrapalha bastante, porque a maneira com que o usuário já está acostumado a fazer em outro sistema, como que eu posso dizer? Altera muito, né? E atrapalha muito o entendimento. E por fim, o último princípio, que é affordance e significantes. Affordances é uma palavra que não possui tradução para o português, certo? Seu conceito está ligado a atributos que um objeto tem e que viabiliza determinadas interações. Por exemplo, uma janela de vidro, ela tem atributos que permitem que possa enxergar o outro lado, né? E suas dobradiças têm atributos que possibilitam a abertura para determinado lado. E a própria abertura da janela possibilita a entrada de vento. Tudo isso são affordances. São as interações, relações entre o usuário e o sistema. Já os significantes são sinais que demonstram que existe uma relação e como utilizá-la. São atributos visuais que indicam como algo funciona. No exemplo da janela, o design da maçaneta indica para que lado abre, ou a forma da dobradiça pode claramente mostrar se a janela deve ser empurrada ou puxada. Então, esses dois conceitos do design da interação, que caminham juntos e são comumente confundidos por serem tão parecidos, vale lembrar que affordances são os atributos que possibilitam a interação, enquanto os significantes são os sinais que possibilitam identificar estes atributos e utilizá-los, certo? E é isso, esses foram os 6 princípios fundamentais.
Espero que eu tenha sanado todas as suas dúvidas. Mas caso eu não tenha, né, você queira mais, esteja com mais dúvidas, deixe seu comentário aí que a gente vai responder nos comentários. E se for preciso, a gente até grava outro podcast para tentar sanar as dúvidas. E eu gostaria de agradecer a Ariesa, né, por ter participado desse bate-papo